Olá, olá, chega mais pessoal, sejam super bem-vindos. Bora para mais uma conversa aqui no canal. Hoje o papo é especial, viu? A gente vai, fuçar mesmo nas anotações, nos destaques, nas ideias do professor Júlio Facó sobre um livro que, nossa, deu o que falar. Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker. Se preparem aí porque a gente vai descobrir junto por que aquela noite bem dormida, ou a falta dela, né, pode mudar o jogo todo na nossa vida, mais do que a gente imagina. E ó, antes de mergulhar de cabeça nesse mundo do sono, aquele nosso combinado, né? Já clica aí rapidinho para se inscrever no canal, deixa aquele like esperto, compartilha com a galera. É sério, ajuda demais a dar aquela força para o trabalho incrível e totalmente gratuito do professor Júlio Facó. Ele leva conhecimento de primeira para muito além da universidade, sabe? É pura paixão, sem grana envolvida. Bora fortalecer essa ideia. Então, qual a nossa missão hoje? É garimpar os tesouros que o Facó achou nesse livro. Os segredos, as polêmicas também, claro, e as dicas que funcionam de verdade. E tudo isso do nosso jeito. Leve, sem aquele neurologês que ninguém entende e com uma ironiazinha de leve, né? Para descontrair. Prontos para desmistificar o sono de vez? Bora lá então. Para começar, parece até pergunta boba, né? Por que raios a gente dorme? Ah, porque tá cansado, porque deu sono. Simples assim. Mas aí que tá o pulo do gato. As anotações do Facó, baseadas no livro, mostram que o buraco é bem mais embaixo. Nem a ciência desvendou tudo ainda sobre isso. Não é só desligar. Exatamente. E um ponto que o Facó com certeza achou fascinante, deve ter marcado lá, é como o sono é universal. Pensa bem, mas todo animal que já foi estudado dorme, ou faz algo muito parecido com dormir. Isso é tão básico, tão fundamental que alguns cientistas até viraram a pergunta do avesso. E se o normal, o estado padrão da vida na Terra, fosse dormir? Nossa, como assim? E talvez o acordar é que tenha sido a grande invenção da evolução, uma interrupção necessária, claro, para comer, para fugir, mas que é biologicamente cara, arriscada até, desse estado natural de descanso e processamento interno. Uau. Quer dizer então que viver acordado seria a exceção. A gente interrompe o sono para viver. Isso muda tudo. É uma ideia bem contraintuitiva, né? Mas que mostra o peso do sono. O que fica muito claro, e o livro detalha bem isso, é que o sono não tem uma função só. Ele é multifuncional, essencial para um monte de processo no cérebro, no corpo todo, tudo ligado. É uma rede complexa, sabe? De manutenção, de reparo, de otimização. Vai muito, muito além de só descansar. Ok, entendi. É vital, complexo, talvez até nosso estado original. Mas vamos ser sinceros aqui, né? Quem nunca deu uma de herói da produtividade ou ficou de coruja na madrugada roubando umas horinhas de sono? As anotações do Facó devem ter um trecho especial sobre as consequências dessa nossa teimosia moderna, certo? Aposto que a lista de problemas não é pequena. Eu ouvi falar de um tal microsono. O que é isso exatamente? É só uma piscada mais forte? É bem mais perigoso que uma piscada. Microssonos são falhas breves de atenção, sabe? Lapsos de sono que duram segundos. E o pior, muitas vezes a pessoa nem percebe que aconteceram. Nossa, Só que imagina 2 ou 3 segundos desligado dirigindo um carro. meu Deus. Pode ser catastrófico. E o Facó certamente deve ter destacado o efeito cumulativo da falta de sono que o livro descreve bem. Cumulativo? Como assim? Não adianta dormir mais no fim de semana para compensar o que a gente perdeu na semana? Infelizmente, não é tão simples assim. O livro mostra estudos bem claros. Dormir pouco de forma consistente, tipo umas 6 horas por noite, por uns 10 dias seguidos, Que nem é tão pouco assim para muita gente. pois é, mas já derruba o desempenho cognitivo e motor para um nível tão baixo quanto de alguém que ficou 24 horas acordado direto. Caramba! E se a pessoa reduzir para 4 horas por noite, por só 6 dias? O prejuízo equivale a quase 48 horas sem dormir. O cérebro não acostuma, ele vai acumulando débito. E o mais assustador é que nesses estudos as pessoas achavam que estavam ótimas.
subestimavam completamente o quanto estavam comprometidas. Os testes mostravam o contrário. Quer dizer que a gente fica meio bêbado de sono e nem se toca. É isso? A comparação é muito boa. Tem um estudo que o livro cita, feito com simuladores de direção, que é impressionante. Motoristas dormindo só 4 horas cometiam 6 vezes mais erros do que os que dormiram 8 horas. 6 vezes. Agora, quando combinaram as 4 horas de sono com uma dose baixa de álcool, aí o número de erros foi 30 vezes maior. Meu pai amado. 30? Às vezes não tem nem reação, a pessoa paga antes de conseguir frear ou desviar. É um impacto direto, sabe? E muitas vezes fatal. Nossa, isso é muito, muito sério mesmo. E além do risco físico, tem a questão do humor, né? Porque a gente vira aquele poço de irritação, de irracionalidade quando dorme mal. Aquela pessoa que era um doce e de repente está rosnando por nada. Ah, isso é uma bagunça cerebral bem documentada. O livro explica, e o Foucault deve ter grifado isso com força, que a falta de sono cria tipo uma guerra civil no cérebro. A amígdala. A amígdala. Aquela das emoções. Isso, nosso centro de processamento emocional, principalmente para coisas negativas, ameaças, pensa nela como o acelerador das emoções. Ela fica hiperativa, dispara por qualquer coisinha. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a área mais nobre e responsável pelo pensamento lógico, controle de impulso, planejamento, o nosso freio racional. O chefe da turma. Exato. Ele fica com a atividade diminuída, quase desconectado da amígdala. Então é mais emoção solta e menos razão para botar ordem na casa, é isso. Perfeito. E o interessante, talvez um detalhe que o Foucault tenha achado crucial, é a rapidez com que isso acontece. O controle racional do córtex pré-frontal parece ser uma das primeiras coisas a falhar com a falta de sono, enquanto a amígdala fica super reativa. Por isso a gente fica tão impulsivo, reativo, com dificuldade de ler as situações sociais direito, de controlar o humor. É receita para briga e decisão ruim. E isso é super preocupante em adolescentes, né? Que já estão passando por uma fase de turbulência emocional e o córtex pré-frontal ainda está amadurecendo. A falta crônica de sono nessa fase pode, segundo o livro, aumentar muito a vulnerabilidade para ansiedade, depressão. Faz todo sentido. E o corpo inteiro, ele também entra nessa reclamação geral. Lembro de ver nas anotações do Foucault alguma coisa sobre metabolismo, ganhar peso. É verdade que não dormir pode engordar? Engorda e bagunça o sistema todo, sim. O Foucault com certeza anotou sobre os efeitos no metabolismo, porque são muito claros no livro. A falta de sono mexe direto com os hormônios que controlam o nosso apetite. Ah, não. Os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, aquele que fala para o cérebro, opa, já deu, tô cheio, caem bastante. Ao mesmo tempo, os níveis de grelina, o hormônio da fome, disparam. É a receita perfeita para virar um saco sem fundo, então. Socorro! E o pior, não é fome de salada, né? A gente fica com fome de quê? Ai, nem me fala. De tudo que não deveria. Doce, pão, massa, fritura. Aquela vontade louca de assaltar a geladeira de madrugada. Bingo! O cérebro sem sono busca recompensa rápida, calórica, o desejo por açúcar, por carboidrato simples, aumenta demais e não para por aí. O livro mostra que a sensibilidade das nossas células à insulina diminui. O corpo começa a ter dificuldade para usar a glicose do sangue direito. Eita! Isso não só ajuda a ganhar peso, principalmente na barriga, como aumenta muito o risco de desenvolver resistência à insulina e lá na frente diabetes tipo 2. E tem um impacto no coração também. O livro cita estudos ligando dormir pouco cronicamente, tipo menos de 6 horas, a um risco bem maior de ataque cardíaco, de AVC, principalmente depois dos 45 anos. Aquele exemplo do horário de verão, com mais infarto na segunda depois que a gente perde 1 hora de sono, aquilo é tipo um experimento global mostrando o tranco que o coração leva. Ok, estamos convencidos. Chega de notícia ruim, dormir pouco é péssimo, em todos os sentidos. Mas vamos virar essa página?
As anotações do Foucault também devem estar cheias de coisa boa, né? Da mágica que acontece quando a gente finalmente apaga. O sono não é só a ausência de problema, ele constrói coisa boa. Quais são esses tais superpoderes noturnos? Começando pela memória. Como é que o sono ajuda a gente não só a guardar a informação, mas a aprender de verdade? É tipo salvar o arquivo no HD do cérebro? É uma analogia boa, mas talvez não completa. O Foucault provavelmente destacou que o sono NRM, aquele sono mais profundo de ondas lentas que domina o começo da noite, não é só um salvar passivo, é mais um processo ativo de edição e organização. As memórias importantes do dia que ainda estão meio frágeis lá no hipocampo. O nosso pendrive. Isso, elas são transferidas e integradas no córtex cerebral, que seria o HD de longo prazo. Nesse processo, as conexões neurais que importam são fortalecidas e as que não importam tanto são enfraquecidas. É uma curadoria mesmo, durante a noite. Então o sono não só salva, ele dá uma melhorada no arquivo. Deixa mais sólido. Exatamente. Ele consolida, fortalece e, muito importante, integra a informação nova com o que a gente já sabe. E tem mais, esse processo meio que limpa o hipocampo, deixa ele pronto para absorver coisa nova no dia seguinte. Por isso, dormir bem antes de aprender também é fundamental. E isso não vale só para fato e conceito, não. Vale para habilidade motora também. Sabe aquela dança, aquele acorde no violão, aquele movimento no esporte que você treina e parece que não vai? Sei bem, dá uma raiva. Dorme bem em cima disso. No dia seguinte, parece mágica. A coisa flui melhor. É a consolidação motora acontecendo enquanto a gente dorme. Que demais isso. E os sonhos? Aquelas viagens loucas que a gente faz toda noite, às vezes nem lembra direito. Servem para alguma coisa? O livro fala em terapia noturna, e lembro de ver isso nas notas do Foucault. Como funciona essa terapia de graça? Essa é uma das ideias mais legais sobre o sono REM, a fase dos sonhos mais vívidos, que acontece mais para o fim da noite. A ideia da terapia noturna, que o Walker explora bastante, é que o sono REM permite que a gente reprocesse experiências emocionais, principalmente as ruins, as estressantes, mas um contexto químico do cérebro que é o único. Durante o REM, o cérebro está praticamente sem noradrenalina, que é um químico-chave para a resposta de estresse, de ansiedade. Peraí, então a gente meio que revive a emoção, mas sem a química do estresse junto. É isso? Essa é a hipótese. É como se a gente assistisse ao filme do que aconteceu, daquela memória carregada de emoção, mas com o volume do estresse químico no mudo. Isso permitiria ao cérebro processar a memória, entender, integrar na nossa história, mas sem aquela carga dolorosa original. É uma forma de dissolver o peso emocional da experiência. A gente lembra o fato, mas a dor diminui. Nossa. Ajuda a gente a seguir em frente sem ficar preso no trauma emocional. Uma verdadeira faxina emocional noturna. Uau! Isso explicaria muita coisa. Sabe aquela sensação de acordar mais leve depois de sonhar com algo que estava incomodando? Pode ser um reflexo disso, sim. É o cérebro trabalhando para a nossa saúde mental enquanto a gente dorme. É incrível. Incrível mesmo. E tem também aquela história de consultar o travesseiro, né? Ah, vou dormir que amanhã eu resolvo isso. Funciona mesmo. O Foucault anotou algo sobre sono e criatividade. Dizem que umas ideias geniais surgiram em sonhos. Sim, e o sono REM parece ser o palco principal para isso também. Nesse estado, as regras da lógica, do pensamento acordado, ficam mais flexíveis. O cérebro começa a fazer associações muito mais amplas, inesperadas, entre informações que estão guardadas em redes neurais diferentes. Ele conecta ideias que, quando a gente está acordado, jamais juntaria. É como se jogasse todas as peças do quebra-cabeça para o alto e visse como elas caem, formando uns padrões novos, surpreendentes. Tipo um brainstorming cerebral automático, sem censura nenhuma. Que demais! Perfeito. Essa capacidade de fazer conexões remotas, diferentes, é a base da criatividade, da solução de problemas complexos. O livro cita exemplos clássicos que o Foucault deve ter adorado, claro. Dmitri Mendeleev, que teria visto a estrutura da tabela periódica num sonho depois de dias quebrando a cabeça. Paul McCartney, que conta que a melodia inteira de Yesterday veio num sonho. Não acredito. Yesterday.
Pois é. E Keith Richards, dos Rolling Stones, que teria acordado com o riff de Satisfaction na cabeça, gravado rapidinho num gravador do lado da cama e voltado a dormir. O sono REM parece ser fundamental para integrar informação e gerar esses estalos, esses insights inovadores. Fantástico. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Se dormir é tão bom assim pra gente, por que cargas d'água a gente vive sabotando o próprio sono? Luz acesa, tela na cara até tarde, horário todo bagunçado. O que essa vida moderna fez com o nosso sono, que era para ser tão natural? Parece que a gente criou o cenário perfeito para a insônia coletiva. É um conflito direto que o Foucault com certeza explorou nas notas, baseado no livro. A modernidade trouxe um monte de desafio para o nosso sistema de sono, que evoluiu em condições bem diferentes, né? A luz artificial talvez seja a maior vilã. Principalmente a luz azulada, que vem de LED, de tela de celular, tablet, computador. Essa luz é muito, muito eficaz em suprimir a produção de melatonina. Aquele hormônio que avisa que está na hora de dormir. Exato. O hormônio que sinaliza para o corpo, escureceu, hora de aquietar. Usar essas telas à noite é basicamente dizer para o nosso cérebro que ainda é dia. E isso atrasa nosso relógio biológico. E a temperatura. Lembro de ter lido algo sobre isso também, que a gente erra nisso. Sim. Nossos antepassados dormiam em lugares que esfriavam naturalmente durante a noite, né? Para a gente começar a dormir e manter o sono, o nosso corpo precisa diminuir um pouquinho a temperatura central. Hoje, a gente vive em quarto com temperatura controlada, às vezes até quente demais no inverno. Isso pode atrapalhar esse processo natural de resfriamento e prejudicar a qualidade do sono. É outro desencontro da nossa biologia com o ambiente moderno. Entendi a selada. Mas nem tudo está perdido, certo? O professor Foucault deve ter separado umas dicas práticas. Aqueles hacks da ciência para a gente tentar recuperar um pouco desse sono perdido. Qual seria, assim, a dica número 1, o suprassumo do conselho para dormir melhor, segundo as anotações dele? Olha, se a gente tivesse que escolher uma coisa só, a mais poderosa, a mais fundamental, com base no que o livro enfatiza e que certamente o Foucault destacou, seria regularidade. Regularidade? Sim. Ir para a cama e, talvez mais importante ainda, acordar mais ou menos nos mesmos horários todos os dias. Até no fim de semana. Sim, incluindo sábado, domingo, feriado. Eu sei que parece chato, mas é a forma mais eficaz de ancorar nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico interno, deixar ele bem ajustadinho. Mas regularidade é mais importante até do que dormir 8 horas, mas em horários todos picados, cada dia um. Para a estabilidade do sistema, sim. O relógio biológico ama previsibilidade. Quando você mantém horários regulares, seu corpo aprende a antecipar o sono e o despertar. Ele otimiza a liberação de todos os hormônios, dos neurotransmissores, na hora certa. Melatonina à noite, cortisol de manhã, tudo no seu tempo. Tentar compensar o sono no fim de semana, aquela dormida até meio-dia no domingo, pode até causar um tipo de jet lag social. Bagunça ainda mais o ritmo para começar a semana na segunda-feira. A regularidade é a rainha, não tem jeito. Anotado. Difícil de fazer, mas anotado. E além da regularidade, tem mais alguma dica rápida aí que o Foucault achou importante? 2 coisas que a gente já até comentou de leve. Primeiro, a temperatura. Manter o quarto mais para fresco, sabe? O ideal seria ali por volta de 18, 20 graus Celsius. Isso ajuda mesmo o corpo a baixar a temperatura para o sono. E segundo, para quem sofre mesmo com insônia crônica, o livro recomenda muito, e o Foucault deve ter sublinhado isso, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI. TCCI, o que é isso, na prática? É tipo fazer terapia normal? É uma forma específica de terapia. Hoje é considerada o tratamento padrão ouro para insônia crônica, mais eficaz e mais segura no longo prazo do que a maioria dos remédios para dormir. Basicamente, ela ajuda a pessoa a identificar e mudar
aqueles pensamentos que não ajudam sobre o sono, tipo, se eu não dormir 8 horas certinho, o meu dia já era. Sei bem como é essa neura. E também a mudar comportamentos que atrapalham o descanso, né? Como ficar rolando na cama horas, usar o quarto para trabalhar. Essas coisas, a TCCI ensina estratégias comportamentais de higiene do sono, tudo personalizado. É um tratamento ativo que dá ferramenta para a pessoa retomar o controle do próprio sono, sem efeito colateral de remédio. Ótimas dicas, excelentes mesmo. E para a gente fechar aqui e deixar todo mundo pensando, uma provocação final que talvez a Facó deixaria no ar. E se a gente parasse de ver o sono como tempo perdido ou como um luxo? E se a gente começasse a encarar o sono como, sei lá, a ferramenta de alta performance, de saúde, de bem-estar mais poderosa e mais subestimada que a gente tem? O que mudaria de verdade na nossa vida, no trabalho, nos estudos, se a gente desse para o sono o lugar de honra que a biologia está gritando que ele merece? Fica aí a reflexão. Que viagem, hein, pessoal? Uma verdadeira exploração no universo do sono. E tudo isso graças às anotações preciosas, às provocações do professor Júlio Facó em cima desse livro tão importante. Ficou mais claro do que nunca, né? Dormir bem não é capricho, gente, é necessidade biológica, ponto final. Impacta humor, inteligência, saúde física, mental, criatividade, impacta tudo. Talvez seja a hora da gente tratar nosso sono com o respeito que ele merece, né? E aí, curtiu essa nossa exploração noturna? Fez sentido? Então, ajuda a gente a espalhar essas ideias, compartilha esse material com aquela pessoa querida que vive à base de café e com olheiras. E claro, se ainda não fez, agora é a hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa seu like. É assim que a gente impulsiona o trabalho fantástico e gratuito do professor Júlio Facó. A gente ajuda a construir uma comunidade que valoriza o conhecimento e o bem-estar. Contamos com essa força. Muito obrigado pela companhia de sempre e, que todo mundo tenha noites de sono maravilhosas, daquelas que recarregam de verdade. Até a próxima!